Seja muito bem-vinda você que está conosco aqui na Igreja do Jardim América, você que nos assiste aí pelos nossos canais do YouTube, pelos nossos canais de comunicação, do Face, você é muito bem-vindo, todo o nosso culto. E nós estamos às quartas-feiras estudando o livro Histórias do Grande Mestre, que nós temos lido durante a semana e recapitulado aqui alguns temas. Hoje nós vamos revisar uma das temáticas mais importantes da Bíblia, o amor de Deus por nós. E eu digo não só mais importante, porque ela é tratada do começo ao fim da Bíblia, mas porque ela é prioritária em nossa vida. E se ela é prioritária, a gente tem que entendê-la e tem que estudá-la mais vezes, recapitulá-la mais vezes, revisá-la mais vezes e nem que seja uma redundância permanente em nossa vida, o amor de Deus por nós, ele precisa ser revisado, ser entendido e ser estudado. Na sequência do capítulo 5, nós temos o tema O Amor Sem Limites. A semana passada, na quarta-feira passada, a gente viu o interesse de Deus em buscar os seus filhos e o quanto que nós temos que nos interessar em buscar os nossos filhos. Essa foto que você está vendo aí, é quando eu tinha 1 ano de idade. Eu estava meio assustado, que naquele tempo não era muito comum tirar foto como hoje, né? Não, mas eu estava assustado assim. 2 anos depois, a minha mãe conheceu Jesus e se entregou a Jesus. Se tornou uma seguidora de Jesus. E desde os 3 anos de idade, a minha mãe me criou nesses caminhos. Me ensinava a palavra de Deus, eu era pequeno ainda, ela fazia o culto conosco, comigo, com as minhas irmãs, eu me lembro muito bem. Nós morávamos numa casa muito humilde, uma casa de madeira, lá no Rio Grande do Sul. É comum em alguns lugares, essas casas, devido ao frio, né? É uma casa que parece que aquece mais. E nós tínhamos a cozinha que ficava embaixo e 2 degraus de uma escada levavam até a sala e os quartos. E eram naqueles degraus que nós estudávamos a Bíblia todo dia. Nós sentávamos na parte de cima e a minha mãe sentava embaixo, de frente para nós, sentada numa cadeira. E ela lia alguns textos da Bíblia, estudava um dos livros do Espírito de Profecia, de orientações sobre família, sobre criança, enfim. E depois ela nos dizia, vocês agora precisam ler a Bíblia de vocês. E naquela época havia uma orientação, um folhetinho, um volantezinho assim, com vários capítulos da Bíblia, chamado o ano bíblico. Você lia o ano todo a Bíblia. E por isso tinha uma série de textos, de capítulos que você precisava ler. E era o ano bíblico juvenil e infantil. E nós tínhamos o nosso, das crianças. É uma pena que nós tenhamos perdido esse hábito, né? Mas naquela época, quando eu tinha acabado de aprender a ler, eu já comecei na minha Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia do meu avô, que eu tenho até hoje comigo. E nós líamos a Bíblia. Às vezes eu ficava incomodado, porque eu queria brincar, e minha mãe dizia, não, antes de ler a Bíblia, você não vai brincar. E os dias foram se passando, eu fui crescendo, aprendendo o amor de Deus, aprendendo o plano da salvação. Nós íamos para uma igreja que ficava a 5 quadras da nossa casa, íamos a pé, era uma rua de terra, às vezes com muito barro. Uma igreja muito querida, de um bairro chamado Niterói, que fica na cidade de Canoas, ao lado do aeroporto Salgado Filho, lá em Porto Alegre. Faz parte da grande Porto Alegre. Só que quando eu cheguei na minha adolescência, eu entrei num processo de frustração. Um pouco emocional e um pouco físico, porque vem todo um processo de desenvolvimento, né, do emocional, e a maturidade da gente passa por um turbilhão de mudanças. O corpo da gente, enfim. E eu sentia muita raiva naquela época, eu me lembro, e eu sentia raiva da minha mãe, porque ela tinha aceito Jesus antes dessa época. Porque agora eu tinha que ir à igreja, eu não queria mais ir à igreja. Não queria ir à igreja. E eu comecei a procurar defeitos nas pessoas, a gente faz isso, né, quando eu não quero ir mais à igreja. Procurar defeitos nas pessoas, e principalmente em quem que vocês acham que eu mais focava? No pastor. Exatamente, gente. Eu queria, era um distrito, uma região, uma geografia de muitas igrejas que o pastor cuidava. E não era sempre que ele estava ali, Tito, mas quando ele ia, eu ficava cuidando do jeito dele falar as coisas, porque eu queria achar motivos para dizer para minha mãe que eu não precisava, que eu tinha razão, que eu tinha uma desculpa
bem plausível para não ir mais à igreja, mas não acontecia isso. Até que um período, quando eu estava com meus 15 anos de idade, eu disse, eu não vou mais, e me afastei de Deus. Porque eu achei que eu estava perdendo meu tempo sentado naqueles bancos ali, porque tinha coisa melhor para mim lá fora. É interessante isso, né? Mas essa minha história é uma repetição de tantas outras histórias, de tantas outras pessoas, e talvez da sua história também. É uma história muito comum, e a Bíblia, ela nos fala a respeito disso, aqui, na Palavra de Deus. Então, vamos para o Evangelho de Lucas. Nós estudamos um pouco de Lucas a semana passada. Vamos ver 3 versos do capítulo 15 hoje, nesses momentos de quarta-feira. Então, você que está em casa, pega a sua Bíblia também, ou acesse a sua Bíblia. Vá lá, eu espero você. Abra a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas. Você tem Mateus, Marcos, Lucas, no que nós chamamos de Novo Testamento. E lá você tem o Evangelho de Lucas, é o 3º livro do Novo Testamento. Capítulo 15, versos 11 a 13, é a parábola do filho pródigo. Nós estudamos o contexto das 3 parábolas, da dracma, da ovelha e do filho pródigo. O princípio dessas 3 parábolas, o interesse do céu em salvar e o interesse que nós precisamos ter em resgatar os nossos queridos também. E hoje nós vamos ver um aspecto importante desse princípio aqui nessa história. É uma história muito conhecida, mas vamos ler esses 3 versos. A partir do verso 11, a palavra de Deus diz assim: um homem tinha 2 filhos. Nota os detalhes da história que Jesus conta. Primeiro detalhe, 2 filhos. Segundo detalhe, o mais novo disse a seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Então eu quero chamar a atenção de você para o primeiro ponto importante. Eram 2 filhos. 2 atitudes, 2 personalidades, 2 pessoas diferentes. Filhos do mesmo pai, criados no mesmo contexto, na mesma casa, no mesmo lar. Filhos de um homem com grandes posses. Os 2 estavam ali. Só que um deles, o mais novo, e aqui é a segunda parte importante do texto, disse para o pai: me dá a minha herança, me dá tudo que eu tenho direito. Isso só acontecia quando o pai morria. Isso era um desrespeito, e era tão grave essa atitude desse rapaz, que ele poderia ser apedrejado pela comunidade, devido ao desrespeito pelo pai. Isso representava um desrespeito. Ele estava dizendo assim: pai, já que você não morre, é mais ou menos assim, então me dá meu dinheiro que eu vou cuidar da minha vida. E ele pegou aquele dinheiro, e agora, olha a atitude do pai. O pai podia ter dito: quem é você? Quem é você? Esse dinheiro fui eu que conquistei, essa fortuna é minha, esse tesouro é meu, esse patrimônio é meu. Suma da minha frente e eu vou mandar você ser preso pela tua obstinação, pela tua arrogância, pelo teu desrespeito. Ele não fez isso. O pai falou: ok, você quer? Está aqui. Ele repartiu. O outro também, que não havia pedido, que estava em casa, recebeu também. Ele repartiu entre os 2. Ele não pegou só uma parte. Alguns pensam que o pai na parábola pegou só uma parte, deu para o filho mais novo, e o outro... Não, o outro também recebeu a parte dele. Quer dizer, ele disse assim: se vocês querem isso, é de vocês. Não há problema nenhum. Olha a atitude do pai. Não é de conivência, é de liberdade de escolha. Você tem o direito, é um direito teu. Agora você faça com o que você quiser com isso. E o filho ainda ficou com o pai um tempo. E diz a parábola, depois de um tempo, ele não saiu imediatamente, não muito tempo depois. Quer dizer, foi rápido, mas também não foi logo. O filho mais novo pensou: eu vou aproveitar minha vida. Eu vou sair daqui. Eu vou para outro lugar. No livro que nós estamos estudando, História do Grande Mestre, que é uma compilação de vários textos escritos por Ellen White sobre esse assunto de relacionamento de família e de contexto de vida, ela diz na página 37 o seguinte, eu vou colocar o texto aí para nós: Deus está cheio de amor e afetuosa compaixão para com todos os que estão expostos às tentações do inimigo astuto. Deus sabe que nós estamos expostos ao mal e ao reino do mal,
e ao príncipe deste mundo, que é um anjo rebelde de Satanás. Ele sabe que nós estamos expostos. Primeira coisa. Segunda coisa, Deus sabe que nós somos vulneráveis quando estamos sozinhos. Estamos e somos vulneráveis quando estamos sozinhos. E diz assim, na parábola do filho pródigo, vemos como o Senhor age com aqueles que um dia conheceram o amor do Pai, mas deixaram que o tentador os levasse como escravos para fazer a vontade dele. Aquele filho sai pensando assim, agora eu tenho dinheiro, eu vou decidir, eu agora sou dono do meu negócio, eu vou viver feliz, agora eu vou ser feliz. E é impressionante como nós pensamos assim. Eu, quando tinha meus 15 anos de idade, eu pensei do mesmo jeito. A minha mãe ainda tinha autoridade sobre mim, e ela sempre foi muito correta na sua educação comigo, mas ela é uma mulher cristã e muito sábia. Ela disse para mim, quando eu falei que não queria mais saber de Deus, ela falou para mim uma frase, filho, você sabe o que é certo, porque eu te eduquei naquilo que é certo, mas você é que vai fazer a tua escolha. Saiba que as consequências virão. E aquilo me impressionou a princípio, mas eu também queria viver do meu jeito. Eu queria receber a minha liberdade. E existe uma coisa muito interessante nessa parábola, né? Que retrato da condição do pecador essa história nos traz. Olha bem para essa parábola, e depois eu quero convidar você para depois, em casa, você orar e estudar novamente essa parábola com oração e com os detalhes. 2 filhos, 2 atitudes. Atitude do pai, liberdade para que cada um faça a sua escolha. Ele dá aquilo que cada um tinha o seu direito e deixa que cada um faça as suas decisões. Um filho sai, outro filho fica. Aí você pode dizer, o que saiu era o mal, o que ficou era o bom. Será? Segura aí que você vai ver no final da parábola algo muito importante. Embora esteja envolvido pelas bênçãos do amor de Deus, não existe nada, e olha para esse texto, nada que o pecador, que gosta de satisfazer seus desejos com os prazeres do pecado, não tem nada para alguém como esse ser que gosta de satisfazer os desejos com os prazeres do pecado, queira mais do que o quê? Qual que é esse ser que somos eu e você, que nos permitimos satisfazer as vontades do nosso coração, da nossa natureza, e os desejos e os prazeres do pecado? Qual que é a coisa que nós mais vamos querer? Isso é natural de nós. Qual que é? Separação de Deus. Estar na igreja, estar orando, estudar a Bíblia, ouvir sobre Deus, falar sobre Deus, incomoda quem quer satisfazer os desejos do coração. Por isso que nós, como eu, naquela ocasião, arranjamos desculpas para nos afastar de Deus. Por isso que nós fazemos isso. Porque nós queremos distância disso. Porque nós queremos separação disso. Agora, olha que coisa interessante. Independentemente da aparência, toda vida centralizada no eu está fadada ao quê? Ao fracasso. Deus não precisa castigar. Deus não precisa jogar um juízo, uma punição sobre aquele filho. Naturalmente, e se você olhar a história do filho, você vê que ele sai, o pai não vai atrás a cavalo ou com soldados dizendo, eu vou ficar aqui à espreita, o primeiro negócio que você fizer errado, eu te ponho na cadeia, eu te dou uma surra, eu vou te... Não, o pai fala, filho, vai, segue o teu caminho, faça a tua escolha, vá viver a tua vida. Mas ele não quer que o filho saia. Só que ele sabe que o filho precisa estar ali naquela fazenda, naquele lugar, naquela casa, naquele lar por amor. Mas, naturalmente, a concentração, a vida centralizada naquele eu egoísta, que queria satisfazer os prazeres da própria vida pecaminosa, estava fadado ao fracasso. E foi o que aconteceu com ele. No livro Histórias do Grande Mestre, na página 38, diz o seguinte: todo aquele que procura viver separado de Deus, o que faz? Desperdiça tudo o que tem. Saúde, bens materiais, relacionamentos, saúde emocional. Impressionante como a vida é destruída dessas pessoas. E eu quero dizer para vocês que eu, quando me afastei de Deus, foi uma coisa automática, foi natural. Aos poucos, eu fui
me distanciando de Deus e fui trazendo consequências para mim. Pela misericórdia de Deus, eu não me envolvi em nenhum vício. Mas eu não tinha mais comunhão com Deus, eu andava com pessoas descrentes. E não queria mais saber de nenhum ambiente, eu queria ficar longe de Deus. Vamos para o livro de Jeremias. Abra a sua Bíblia, ou folheie a sua Bíblia para trás. Jeremias está perto de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Aí vem Jeremias, antes de Lamentações, antes de Ezequiel, antes de Daniel. Está ali, Jeremias. Capítulo 17 e versos 5 e 6. Olha o que Deus diz assim, para nós, como conselho de um pai. Jeremias 17, versos 5 e 6. Está escrito o seguinte: assim diz o Senhor, é Deus que está declarando: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. Olha só. Jeremias 17, 5 e 6. Acharam? Tá. Então eu vou ler de novo. Ó. Maldito o homem que confia no homem, nas providências humanas, nos recursos humanos, nas possibilidades humanas. Não que você não deva confiar nas pessoas, você deve ter relacionamento com as pessoas, mas quando isso ocupa o lugar de Deus, ele diz assim: faz da carne mortal o seu braço e aparta seu coração do Senhor. E diz o profeta: porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá mais, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus são renovadas cada manhã. E a chuva, as bênçãos de Deus caem sobre justos e injustos. Mas alguns se separam e se distanciam tanto de Deus, que mesmo Deus amando, Deus derramando as suas bênçãos, não chega até eles. Porque eles fogem da presença de Deus. E é por isso que nós temos que entender algo muito importante. O amor de Deus ainda anseia por aquele que optou por separar-se dele. E procura por meio de influências trazê-lo de volta para a casa do Pai. Deus jamais desiste de seus filhos porque Ele sabe que não tem outra alternativa para eles. Mesmo que ele esteja longe, mesmo que ele tenha ofendido, mesmo que ele tenha dito, como eu disse, eu não quero saber de Deus. Eu acho que isso aqui é uma perda de tempo, eu acho que isso aqui é uma coisa ultrapassada, eu tenho coisas melhores, tem capacidades muito maiores para mim, eu quero usar minha inteligência, ficar aqui cantando e lendo Bíblia não vai me trazer nada. A minha ideia era essa. E Deus sabia que eu, nessa condição, só teria sofrimento. O amor de Deus ainda anseia por aquele que fez o quê? Optou-se por separar-se dele. Deus sabe que a escolha foi ficar longe dele, que não quer ficar perto dele. Como é que Deus pode nos amar assim, gente? Eu fico impressionado. E procura, por meio de influências, trazê-lo de volta para a casa do Pai. Quem sabe esse sermão que você está ouvindo hoje é uma influência. O hino que você ouviu há pouco é uma influência. O hino que você vai ouvir depois é uma influência. Alguém te mandou um texto hoje, pelo Facebook, pelo WhatsApp, ou mesmo aqui na página da igreja, você viu uma mensagem? Deus usa pessoas, usa argumentos para isso. Por quê? Olha só. O filho pródigo, em sua miséria, caiu em si. Lá, distante do pai, quando ele perdeu todo o dinheiro, e ele começou a afundar-se no sofrimento, o poder ilusório que Satanás exercia sobre ele foi quebrado. Mas eu não preciso ir para longe de Deus, sofrer as consequências das minhas escolhas, para ser liberto do poder ilusório. Isso pode acontecer agora comigo. Amém? O Espírito Santo está falando ao seu coração aí para isso. E se eu tenho alguém na minha casa que está longe de Jesus,
porque também acha que tem coisas melhores, ou porque não consegue ficar perto de Deus, porque isso incomoda, eu posso orar por ele e não preciso desistir do meu filho, da minha filha, do meu cônjuge, do meu pai, da minha mãe, porque Deus não desistiu deles. O filho pródigo, em sua miséria, ele caiu em si. A algum momento, esta pessoa também cairá na sua consciência de que está sendo enganada por Satanás. Alguns, antes de se afundarem na desgraça e no sofrimento. Infelizmente, alguns somente depois. Vamos para Romanos agora. Lá para o Novo Testamento. Romanos capítulo 2, verso 4, tem um chamado do apóstolo Paulo para nós. Um apelo do apóstolo Paulo para nós, inspirado pela bondade de Deus. Romanos capítulo 2, verso 4. Diz ali o apóstolo: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade. Há uma atitude do pecador tão obstinada, não de ignorar, mas desprezar a bondade de Deus. Aí Paulo diz o seguinte: ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Porque o pai disse para o filho, ou entregou para o filho os seus bens? Você podia dizer assim, ou pensar até, mas esse pai é conivente? Esse pai é conivente? Devia de ter dito para ele, ó, se quiser, se vira, vai trabalhar e vai conseguir teu dinheiro. Primeiro que era uma herança dele, como filho que ele tinha direito, mas somente depois que morresse. Mas o pai amava tanto o filho que para ele era muito mais importante o filho. E o filho queria que entendesse que ele era amado. Não que ele era parte de um negócio, de um objeto, de um sistema daquela fazenda. Ele era filho, ele amava aquele filho. Mas o filho desprezou aquele amor. E ignorou a bondade de Deus. Mas se nós olharmos para a bondade de Deus, nós seremos tocados. E essa bondade nos levará ao arrependimento. Sabe que eu queria mais, naquele período, que a minha mãe brigasse comigo. E ela não brigava. Ela não brigava. Eu queria que ela falasse coisas duras para mim, assim. Ela sempre falou o que era certo, e em nenhum momento ela passou a mão na minha cabeça e disse assim, filho, tudo bem, está tudo certo. Ela falou assim, não, você me deixa triste. Muitas vezes eu via minha mãe, cheguei em casa, minha mãe estava chorando. Porque eu cheguei tarde em casa, não fui para a igreja, não tinha comunhão com Deus, eu não tinha mais nenhum relacionamento com Deus. E ela ficava triste, mas ela sempre me amou e sempre me tratou bem. E uma coisa que me impressionou muito, eu não me esqueço, eu tinha um evento que eu iria, no sábado à tarde, que não tinha nada a ver com as coisas de Deus, e eu precisava de uma roupa. E eu pensei assim, ela não vai lavar minha roupa, e a minha mãe não tinha máquina de lavar, lavava no tanque, e não vai passar minha roupa. E sábado de manhã ela se levantou cedo, como ela fazia todos os sábados. As minhas irmãs se levantaram também, eu continuei dormindo. Elas se prepararam. A minha mãe foi até a minha cama e falou, filho, você vai à igreja? E eu olhei assim e falei, mãe, eu já te falei que eu não vou. Ela falou, tá bom, filho. Você sabe o que é certo. Como ela sempre dizia, né? Foi embora com as minhas irmãs para a igreja. Quando eu levantei, eu pensei, a minha roupa não vai estar lavada, não vai estar passada, eu vou ter que sair e resolver isso aí. Quando eu cheguei na sala, minha gente, eu me lembro como se fosse hoje. Havia uma tábua de passar roupa que ela usava, em cima da tábua estava a minha roupa dobradinha, lavadinha e passadinha. Vocês não imaginem que tapa eu levei na cara aquele dia. Que golpe, o meu coração ficou apertado. Eu falei, como a minha mãe me ama. Mas eu fui mesmo assim. Só que eu fui me sentindo tão mal, tão angustiado, porque a bondade da minha mãe era muito grande, que eu não conseguia resistir. E aquilo foi tocando no meu coração. Uma corrente dourada, a graça e compaixão do amor divino, é atada ao redor de toda pessoa em perigo. Deus não nos deixa sozinhos. Ele fica insistindo para nos trazer de volta. Você sente incomodado? Você sente uma insistência para voltar? É Deus te chamando. Mas a pessoa cuja visão foi iluminada por Cristo reconhecerá que Deus é cheio de compaixão. Eu acho que neste momento nós temos que orar pelos nossos queridos que estão distantes de Deus e pedir:
que eles consigam ver a compaixão de Deus por eles, consigam ver o amor de Deus por eles. Eu acho que nós precisamos pedir para que Deus tenha misericórdia deles. E que não desista como sempre não desistiu. Quando eu oro por eles, lembra que nós estudamos aqui a minha oração intercessora? Ela dá o direito para Deus de continuar atuando na vida deles, mesmo que Satanás interfira e diga, ele não quer. Ele decidiu que quer ficar longe de você. Mas Deus justamente pode dizer, mas tem alguém orando e pedindo por ele. Então eu tenho o direito, eu posso trabalhar por ele. Isaías 44, verso 22. Olha só o que a palavra de Deus nos diz aqui. Que coisa tremenda. Tem 2 textos para nós terminarmos nessa noite que estão em Isaías. O primeiro deles é o capítulo 24 e o verso 22. Isaías está depois, está antes de Jeremias, né? 44, verso 22. Eu falei 24. Obrigado, G. 44, verso 22. Isso aí. Olha o que diz aqui. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Deus pode te libertar do maior vício, do maior pecado, do teu desejo de ficar longe dele, porque eu sou assim e você é assim. Deus pode te salvar, mesmo que você não entenda. E olha só o que diz no capítulo 55. Vai um pouquinho mais para frente, algumas folhas. Olha só que mensagem, queridos. Que mensagem. Será que Deus aceita que eu venha de volta para os braços dele? Será que tem esperança para quem se distanciou de Deus? O texto diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O filho veio, ele não ficou lá no meio dos porcos, não ficou lá no meio do pecado, ele veio para a casa do Pai. Isso é a primeira coisa que nós temos que fazer. Alguns têm dito que você pode continuar fazendo o que você está fazendo, do jeito que você está. Não, você tem que deixar o caminho. Deixa o iníquo, o perverso o seu caminho, deixa o iníquo os seus pensamentos, muda de vida. Deus recebe você como você está, mas Ele se recusa a deixar você como você está. Ele recebe você como você veio. O filho veio lá cheirando a porco, todo maltrapilho. Mas o pai, quando ele chegou, colocou uma capa sobre ele e um anel no dedo dele. Porque ele se recusava a deixar o filho como o filho estava. Ele recebeu o filho como o filho veio, mas recusou a deixar como o filho estava. Ele cobriu. E sabe por quê, queridos? Porque a sociedade poderia julgá-lo culpado e até matá-lo, devido à blasfêmia e o desrespeito dele para com o pai. Ele cobriu o filho com o manto dele, de dono da fazenda, e colocou no dedo do filho o anel, que era o anel que tinha o selo. Naquele tempo não tinha reconhecimento de firma, não tinha cartório. Era um anel que cada proprietário, cada dono de terras, cada pessoa que tinha posses, ele carregava um anel com o seu selo, que tinha a sua marca. Aquele anel ele colocava em cima dos documentos, quando selava os documentos, naquela cera que ficava ali, ele colocava quando estava ali confirmando. Era aquele anel que dava o direito de dono da terra. E o filho que estava lá ficou revoltado. Ele falou: filho, você sempre esteve comigo e eu te dei tudo. O filho mais velho que não saiu de casa, né? Algumas vezes nós achamos que somos melhores do que os outros que não saíram. Os 2 filhos tinham um problema. O filho mais novo não queria viver o amor do pai. E o filho mais velho achava que podia comprar o amor do pai com o seu trabalho. Ele se considerava um escravo, o filho mais velho. Ele não trabalhava para o pai, apesar de ter ficado na fazenda. Ele não trabalhava para o pai, não vivia com o pai por amor. Ele vivia ali esperando a recompensa. E ele era infeliz. O outro pelo menos foi embora, mas também foi infeliz, não deveria ter saído. Os 2 precisavam de uma coisa: entender o amor do pai. Foi isso que eu entendi, depois de muita luta e muita oração da minha mãe. Eu descobri que não podia viver longe do pai. E com muita dificuldade eu voltei para os braços do pai. Essa é minha mãe, no dia do meu casamento. Ela estava feliz. Isso foi 3 anos depois da minha formatura.
Nessa mesma igreja, 3 anos antes eu havia entrado ali para receber o diploma da minha faculdade, o certificado que havia terminado a faculdade de teologia. Agora ela entrava comigo ali para o meu casamento, o dia que eu me casei com a Silmara. 1989. Ela estava feliz, porque ela não desistiu de mim. Ela orou por mim. E eu voltei para os braços do Pai. Quem é que precisa da tua oração? O mesmo milagre que Deus fez comigo, Deus pode fazer na sua vida. Deus pode fazer na vida de quem está longe. Deus pode fazer na vida daquele que tem as maiores marcas, os piores traços do pecado. Todos podem receber a salvação. Todos podem receber o céu. Eu quero ler o último texto desta noite. E esse texto diz assim: e quando alguém é reconduzido a Deus, todo o céu se alegra. Serafins e querubins tocam suas harpas douradas e cantam louvores a Deus e ao Cordeiro do seu amor, por seu amor e sua misericórdia pelos filhos dos homens. Que expectativa o céu tem em salvar você, em salvar a mim, em salvar o filho que está longe de casa? Será que Deus é capaz de salvar esse filho, essa filha? Alguém da minha família que se distanciou de Deus? Ore, interceda e clame. Entenda este interesse de Deus e o amor de Deus por você, enquanto você ouve essa música. E eu quero orar por você depois, pedindo para que Deus faça um milagre na sua vida, como eu e todos aqui precisamos que Deus faça. Que mera ou simples falta de fé, achar que esse mundo pode segurança e paz oferecer. Como acreditar que tudo vai melhorar se eu vivo em meio de tristeza e temor? São incertezas, promessas quebradas, sofrimento, desespero, angústia e dor. Mas não importa o que aconteça, minha confiança está em Deus. Vivo com esperança, não desisto nem paro de lutar, busco forças no Senhor. Ergo os olhos ao céu e clamo, pois só Cristo me traz conforto e paz, meu refúgio é o Senhor. A eternidade se aproxima, eu sei que dias melhores virão. Vivo aqui sonhando com amanhã, eu confio nas promessas e nos planos que meu Deus tem para mim. O seu imenso amor Ele provou na cruz. Jamais eu posso duvidar de um Deus
assim. Hoje eu livre sou, sua graça me alcançou. Vitória e salvação eu tenho em Jesus. Então vivo com esperança, não desisto nem paro de lutar. Busco forças no Senhor. Ergo os olhos ao céu e clamo, pois só Cristo me traz conforto e paz. Meu refúgio é o Senhor. A eternidade se aproxima, eu sei que dias melhores virão. Existe uma força que sinto quando estou na presença de Deus. Ele me sustenta, anima e renova a cada manhã. Meu futuro é nova terra, lá enfim eu vou morar. Então vivo com esperança, não desisto nem paro de lutar. Busco forças no Senhor. Ergo os olhos ao céu e clamo, pois só Cristo me traz conforto e paz. Meu refúgio é o Senhor. A eternidade se aproxima, eu sei que dias melhores virão. Sim, eu sei. Dias melhores virão. Sim, eu sei. Dias melhores virão. Obrigado, família. Louvado seja Deus, viu? Pela mensagem de vocês. Dias melhores virão. Quanto mais perto você estiver de Jesus, quanto mais você chega perto de Jesus, quanto mais você volta, mais paz você sentirá e mais vitória você terá. Não desista de orar por quem você ama. A minha mãe não desistiu de mim. Não desista do amor de Deus. Vamos orar? Fique em pé, por favor. Próximo sábado, às 9 horas, estaremos aqui. Domingo, 19h30. E na próxima quarta-feira, vamos estudar o quinto tema dessa série, que estamos todas as noites recapitulando e revisando histórias do grande mestre. Feche seus olhos, por favor. Pai, a tua misericórdia e o teu amor são incompreensíveis para nós. Não dá para entender, mas nós podemos aceitar. Eu falo para alguém neste momento, Senhor, que tem lutado e fugido de Ti, porque a Tua presença incomoda, e às vezes com desculpas fúteis e vagas tenta justificar a tendência, a vontade de ficar longe de Ti. Fala com essa Tua filha, Senhor, que Tu a amas muito agora neste momento. Incomoda se for preciso, em nome de Jesus. Carrega nos braços esse Teu filho que traz marcas nas suas roupas, no seu rosto, nos seus cabelos, porque foi longe demais, mas quer voltar e precisa voltar. Ajude-o, ajude-a, Senhor. Abra os olhos para que possa ver o bondoso Pai correndo em direção de braços abertos. Abençoa os nossos filhos, Pai. Abençoa a nossa família. Abençoa-nos
com determinação para orarmos uns pelos outros e não desistirmos uns dos outros. Que sejamos fortalecidos na comunhão contigo e na intercessão. Nos leva em paz e nos dá um bom descanso. E muito obrigado por tua bondade e por teu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém.